Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui. Vamos fazer um bate-papo, eu e o Adib, não é? De descendência libanesa. E ele vai contar um pouco da história dele, daquilo que Deus fez na vida dele. Ele teve um encontro transformador com a pessoa de Jesus Cristo e certamente que a história de vida do Adib vai ecoar pelo Brasil e certamente Deus usará o testemunho de vida dele para transformar tantas outras vidas. Então são todos muito bem-vindos. Então sente-se aí, se acomode, porque nós vamos ouvir uma história linda, não é? Então são todos muito bem-vindos. Então, o Adib, fale um pouco aí da sua origem familiar, sobre os seus pais. Primeiramente, obrigado pela oportunidade, né, de me ter aqui. Como ele disse, eu sou de família árabe, né? Minha família é parte libanesa, por parte de pai. Ele nasceu no Líbano, veio para o Brasil extremamente cedo, com 17 anos. E por parte de mãe, minha mãe é filha de palestino, né? Meu avô nasceu na Palestina e veio para o Brasil também muito cedo. Um dos lados da minha família, a parte paterna, é muçulmana. E minha mãe, ela cresceu no cristianismo ortodoxo, mas nunca foi muito praticante, tanto é que acabou enveredando pro esoterismo, New Age, tal, espiritismo. Uhum. Então esse foi o meu berço. Eu nasci num lar muçulmano. Na cultura árabe a gente acaba aderindo mais à religião do pai. Esse foi até um dos acordos tácitos, né, entre ele e minha mãe antes de eu nascer, que os filhos seriam criados dentro do Islã. Uhum. Então desde muito cedo eu fui ensinado os costumes. Eu, desde criança, jejuava no Ramadã, mesmo sem entender ainda A profundidade, o significado profundo do Ramadã, você praticava. Sim, e ia muito também às sextas-feiras na mesquita, né? Meus pais tentaram me colocar em aulas de árabe, em aulas de islã. Nunca fui muito adepto. Eu acho até que havia a mão de Deus já lá atrás, assim, que não permitiu que eu colocasse meu coração nessas coisas, né? Mas foi uma série de fatores que acabaram determinando que eu não seguiria e não me aprofundaria no Islã. Então, esse é meio que o berço que eu... É o berço que você... Então, apesar de ter nascido nesse contexto familiar, então você... e ter tido acesso aos ensinamentos do Islã, você nunca se aprofundou muito no Islã, apesar dos seus demais familiares serem muçulmanos, são muçulmanos praticantes? São bem praticantes. Bem praticantes. Creio que os únicos que destoaram um pouco mesmo foram eu e meu irmão, que é 2 anos mais velho que eu. Uhum. Mas os meus irmãos mais velhos, muito mais velhos, assim, 20 anos de diferença, eles são praticantes, têm envolvimento dentro de mesquita. Entendi. Já praticaram Hajj, né, que é a peregrinação. Sim. Então, realmente, eu sou exceção à regra, né? Entendi. E hoje você faz o quê? Fala um pouquinho da sua profissão pra gente. Eu sou formada em publicidade originalmente, me formei há bastante tempo já, mas eu nunca quis publicidade. Meu sonho sempre foi medicina. Uhum. Então agora eu tô indo para o último ano de medicina, tô no internato, né? E Entendi. se Deus quiser, em 2025 eu tô formada. Ah, legal, legal. E me fale um pouco da sua... Você teve envolvimento com drogas? Como é que foi? Como que isso começou? Apesar de esse berço familiar, tendo tido acesso aos ensinamentos do Islã, sem se aprofundar muito, como é que foi seu envolvimento com as drogas? Até que ponto você chegou? Qual foi o nível de envolvimento, de dependência? Eu acho que a droga, na verdade, ela foi a última etapa de um processo. Quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, eu já tinha uma grande insatisfação com a vida, né? Uma grande depressão. Eu venho de uma família
afluente, né? A gente sempre teve condições. Uma família que me proporcionou amor, me proporcionou estrutura. Uhum. E mesmo assim eu não via sentido nas coisas, eu não via o porquê de estar aqui. Uhum. Por mais que eu tenha sido criado num berço religioso e eu tivesse algum temor de Deus, esse temor também com o tempo foi se perdendo, né? Uhum. Desde muito cedo eu comecei a me identificar como homossexual, então isso já com uns 11 anos. E tive uma iniciação sexual muito precoce também, com 13. Uhum. E tem aquele versículo bíblico que diz que abismo atrai abismo, né? Então, com 13 anos, eu desenvolvi um transtorno alimentar, comecei a restringir minhas calorias, comecei a vomitar. Uhum. Eu era uma criança gordinha, então perdi 20 quilos num período de 1 ano. E com o passar dos anos, durante toda a minha adolescência, foram inúmeros conflitos na área psiquiátrica. Então, com 13 anos, eu comecei a frequentar psiquiatra, comecei com diagnóstico de depressão, que depois foi para anorexia Isso nervosa. com 13 anos. Com 13. Já começou aí nos psiquiatras. Já. E, de certa forma, o transtorno alimentar ele veio para balancear um pouco essa sexualidade latente, né? Então, eu entendia que eu tinha alguma noção de que a homossexualidade é pecado, né, pela minha base islâmica, e era algo que eu queria com todas as minhas forças suprimir, né? E do alto dos meus 13 anos eu entendi que quanto menos eu comia, menos Uhum. libido eu teria. Uhum. Então, o meu peso foi caindo em queda livre, eu cheguei a... Quando eu tinha uns 15 anos, eu já estava pesando 45 quilos. E isso tornou um vício para mim, então eu comecei a procurar novas formas de emagrecer. Uhum. Em algum momento eu aventei a droga, né? Eu sabia que a cocaína emagrecia. Então, com 16 anos, eu comecei a procurar e mobilizar todos os meios possíveis para achar alguém que me vendesse cocaína. Uhum. Os nossos pais, eles geralmente têm aquela ideia de que os amigos são uma má influência, né? Mas, na verdade, eu sempre fui a minha própria influência. Entendi. E foi isso. Foi uma série de fatores e uma veia extremamente autodestrutiva que me levaram a buscar droga. E quando eu usei pela primeira vez aos 16, ela anestesiou tudo aquilo que eu não queria sentir. Uhum. Então, dos meus 16 até os meus 27 anos, eu usei religiosamente todos os dias. Uau. Fui internado em 4 ocasiões em clínicas de reabilitação. Meus pais tentaram de tudo, debaixo do sol, É. para me verem bem. Meu pai me levou em mulher de círculo de oração, minha mãe me levava no centro espírita. Eu me recordo que uma das minhas últimas internações, eu cheguei para meu pai em prantos, falando que eu havia recaído, né? Falei, pai, Sei. eu voltei a usar, não sei mais o que fazer, eu não consigo parar. E os seus pais sempre, apesar da sua situação, os seus pais sempre te acolhendo, te amando, te apoiando, buscando te ajudar. No começo, não. Meu pai, ele descobriu que eu estava usando porque alguém fez uma denúncia anônima, alguém próximo, assim, falou, olha, o Adib, ele tá usando drogas. Uhum. Meu pai me chamou para a empresa, bem ríspido, assim, no telefone, não sabia pelo quê. Naquela época eu já estava muito, muito viciado, então não conseguia sair de casa sem ter droga no meu bolso. Então eu enchi meus bolsos de droga e fui encontrar ele. Uhum. E logo que eu cheguei no escritório dele, antes dele me dar oi ou qualquer outra coisa, ele começou a palpar tudo que eu tinha para ver. E ele achou os pininhos de cocaína, né? Uhum. E ele me olhou com muita decepção. E ele disse que ele preferiria ter um filho morto do que um filho drogado. E eu disse, pois então que assim seja. Eu saí, né, Uhum. bem abruptamente, subi para um apartamento que a gente tinha lá perto, que estava alugado, inclusive. Passei pelas coisas da pessoa que estava morando lá, procurando remédio. Comecei a tomar. Achei um Listerine lá, né, que era o único álcool que tinha também.
e fui para a escada esperar fazer efeito. Eventualmente eles me acharam na escada, me levaram de volta. E aí minha mãe e meu pai estavam no escritório, eles haviam se comunicado, estavam discutindo o que ia ser feito de mim e viram que eu comecei a ficar meio ter um rebaixamento assim de consciência. Minha mãe percebeu que eu não estava bem. E aí quando eu vi, eu já estava na UTI com uma sonda nasogástrica, né, para fazer a lavagem de carvão. Eu apaguei, quando eu acordei de novo, eu estava internado no Instituto de Psiquiatria. A primeira vez não foi muito boa. Entendi. Meu pai, ele falou, inclusive, que pediu desculpas pelo que ele falou, mas ele falou que essa seria a única vez que ele me estenderia a mão, que ele já é um homem mais idoso, né? Ele falou, ele não tem forças para me apoiar. Ele falou, eu estou te dando essa chance, mas se acontecer de novo, eu lavo minhas mãos. Entendi. Só que o que eu vi em efeito foi o contrário, né? Ele foi até o fim. E uma das coisas que ele me falou na minha última internação foi: filho, lembra que eu te falei, né, que eu lavava minhas mãos de você, que eu não ia querer mais nada, mas eu percebi que eu não consigo viver sem você. E eu te amo muito. Ah, que legal. E se necessário for eu gastar minha vida para te ver bem, que assim seja. E Coração de pai mesmo, né? isso me fez entender hoje um pouco do que é o amor de Deus, né? Se meu pai, sendo um homem limitado, um homem que não conhece a plenitude do amor ágape, né? Nunca teve esse encontro com Cristo, ele é capaz de demonstrar esse amor por mim. Todas as vezes que eu falhei com Deus, porque eu não sou um homem ainda na estatura perfeita, né? Mas isso sempre me fez levantar. Foi lembrar do amor do meu pai, que ainda que imperfeito me acolheu, e pensar que o amor de Deus é infinitamente maior. Amém. Coisa linda, cara. Então quer dizer que esse gesto do seu pai, ou essa confissão verbal de lutar pelo filho, pagar o preço que precisasse para que você fosse restaurado, não é? Isso deixou realmente uma marca no seu coração. Foi o que me fez querer melhorar. Eu acho que todas as outras vezes que eu me comprometi a ficar sóbrio, eu fazia por medo. Eu tentava por medo de perder minha família, de perder a vida que eu tô acostumado, perder os meus confortos, perder tudo que eu tinha em prol de um vício. Sim. E daquela última vez que ele falou isso, eu entendi que eu queria parar porque eu amava ele, né? Eu queria retribuir. Queria responder aquele amor, aquele gesto de amor. E como foi? Você falou que dos 17, você usou drogas Dos 16 aos 27. 16 aos 11 anos. E como é que foi esse seu encontro com Cristo? Como que se deu? Alguém te abordou? Como é que aconteceu? Apesar de você ter aí o contexto familiar religioso, né, numa família islâmica, como é que foi esse seu encontro com Jesus e o que é que aconteceu e qual o impacto de tudo isso no ambiente familiar? Eu gosto de dizer que foi o Espírito Santo que pregou para mim, me converteu. E depois, assim, olhando em retrospecto, eu vejo que Deus sempre me cercou de pessoas do povo dele, mas a princípio foi uma voz, né? Então, em 2017 eu saí da minha última internação, eu fiquei numa clínica de recuperação lá em Itapecerica da Serra. Deu um mês que eu havia saído, eu já recaí bem profundamente, assim, foi uma queda bem brusca. E naquela época eu estava muito envolvido com o ocultismo, né? Eu sempre tive um interesse meio mórbido por feitiçaria. Sei. E um dos meus últimos traficantes, ele era da Quimbanda. Então ele me apresentou algumas coisas. Eventualmente eu comecei a pesquisar satanismo. O fato da minha mãe ser envolvida com o espiritismo também me apresentou algumas coisas. E por ocasião disso eu comecei a ter muitas perturbações. Então eu ouvia vozes, vozes demoníacas, assim, falando que iam matar minha família, que minha casa ia pegar fogo.
Então, eu não conseguia dormir. Eu ficava até as 7 horas da manhã em claro, esperando alguém da minha casa acordar para eu saber que aquela pessoa estava viva e que eu podia descansar em paz, sabendo que ela estava bem. Uhum. Houve ocasiões que eu estava andando no meio da rua e algo me falava que havia explosivos no meu sapato. Então, já chegou ao ponto de eu tirar meus sapatos em plena República do Líbano, deixar eles lá e Uhum. voltar a pé para casa. Trocando em miúdos, eu virei um nóia. Uhum. E nos meus livros de ocultismo, eu lembro que em algumas ocasiões eu vi um nome, Yahvé. Porque até os ocultistas, eles falam que os nomes de Deus têm poder, Uhum. né? E eu falava, mas o que é Yahvé? E uma voz começou a martelar na minha mente, falando, você tem que pesquisar, Pesquisar o descobre, nome Yahvé. vai a fundo, vai a Aham. fundo. E em algum momento essa voz se transfigurou em compra uma Bíblia. Você tem que comprar uma Bíblia, você tem que comprar uma Bíblia. Porque até E então você nunca tinha tido acesso a uma Bíblia? não, nunca. Cristo não era uma coisa que entrava em casa, né? Entendi. Minha mãe, ela rezava o Evangelho segundo Allan Kardec, o Evangelho do Lar, né, que eles falam no Espiritismo. E no Islã a gente tem o Issa, né, que é uma corruptela do verdadeiro Cristo, mas Jesus Cristo, enquanto Filho de Deus, ou a Bíblia, ou qualquer outra coisa do tipo, nunca foi algo que entrou Uhum. na minha vida, né? De E aí, toda forma, pode falar. e aí você teve acesso à Bíblia, comprou a Bíblia, e aí... Foi uma história muito interessante, assim, naquela época ninguém me dava dinheiro na mão, porque todos os meus psiquiatras recomendaram que eu tivesse alguém junto comigo para pagar, porque o dinheiro que eu tivesse, eu ia gastar em droga. Uhum. Então eu tive que pedir pro meu pai, falei, pai, me leva numa livraria, sempre gostei muito de ler, eu sempre fui um leitor muito ávido, É? e eu gostava muito de um escritor de terror chamado Stephen King. Meu pai odiava que eu lesse os livros dele, ele sempre foi contra, sempre me proibiu. E nesse dia eu falei, pai, me leva na livraria. Chegamos na Saraiva, que tinha lá no Itaim, e eu peguei o primeiro livro que eu vi, assim, do Stephen King. E, curiosamente, meu pai não falou nada, não chiou, não proibiu, e eu falei, quero esse. Passei no caixa, pagamos, peguei a nota fiscal. E no dia seguinte eu fui lá sozinho, a pé. Perguntei, você tem uma Bíblia? E troquei o livro. Peguei uma Bíblia escondido, levei para minha casa e comecei a ler nas madrugadas. Então, toda vez que eu tinha aquela insônia, que eu ficava com medo, eu ouvia aquelas vozes, eu era tomado por um pânico, uma sensação de pavor. Eu abria a Bíblia, as vozes paravam, Uhum. vinha uma sensação de paz. E ninguém nunca me falou que havia um Antigo e um Novo Testamento, então, como qualquer outro livro que eu havia lido na minha vida, eu comecei pelo começo, comecei por Gênesis. Uhum. E para mim foi uma leitura muito gostosa. Eu me apaixonei muito pela escrita da Bíblia. Eu comecei a admirar esse Deus que estava na Bíblia, mas até Uhum. então era só um conhecimento. Entendi. Tipo, demorou um pouco para eu assimilar. E a partir daquele ponto, Deus começou a colocar pessoas na minha vida, né? Então, eu lembro que certa vez eu ia viajar para o exterior e eu peguei um Uber até o aeroporto e o Uber, ele era cristão e veio falando É. de Bíblia e tal. Eu falei, tô Uhum. lendo também. E assim se manteve. Então, eu li a Bíblia, gostava de ler ela, mas para mim era um livro. Entendi. E em algum dado momento, começou a cair uma realização assim de que talvez isso fosse verdade. Então, Que a Bíblia talvez fosse verdade, fosse verdadeira. sim. E aí agora tomava uma conotação diferente. Seria mais que um livro, vamos dizer assim. Sim, eu comecei a associar o fato de que toda vez que eu lia, eu sentia paz. Ok. E uma coisa foi puxando a outra. Então, às vezes eu não lia a Bíblia, eu ia no YouTube e colocava o Evangelho de João, o filme. Uhum. E eu deixava ele tocando enquanto eu dormia. Entendi. Virou quase que algo místico, assim. Eu entendia que Entendi. se eu tivesse algo bíblico tocando, Que traria me paz. traria paz. Mas às vezes eu estava lendo a Bíblia, me dava vontade de usar droga, eu ia no banheiro, usava, eu voltava, continuava lendo como se nada tivesse ocorrido. Uhum.
Em 2019, eu fiz uma viagem para o exterior e o motorista que me levou, ele também era cristão. Ele trabalhava na empresa do meu pai. E eu lembro que eu era um fumante inveterado, né? Eu tava drogadíssimo. E ele veio me buscar para me levar para o aeroporto. E eu lembro que ele me olhou com uma cara de pena, assim. Eu não conhecia ele, né? Mas Aham. ele me olhou com uma cara de pena. Eu perguntei se eu podia fumar no carro. E ele falou, pode, né? O carro é do seu pai e tal. Tava chovendo muito forte, eu fumando, assim. E eu lembro que ele foi tentando me falar de Jesus, né? E foi falando que Jesus libertou ele de várias coisas. Uhum. Que ele também já foi do mundo. E eu não entendia essas terminologias, né? Tipo, pra crentez. Aham. E eu falei, legal, tal, fumando. E ele me deixou no aeroporto. Eu não registrei isso, fui pra viagem. Foi uma das piores viagens da minha vida. Eu peguei pneumonia muito forte. Uhum. No último dia eu tava lá sozinho. E voltei, eu tive que sair de cadeira de rodas do avião quando eu cheguei no Brasil. Porque realmente foi muito abrupto e foi muito estranha essa pneumonia. Uhum. Quando eu melhorei da pneumonia, eu não tinha mais vontade de fumar. Eu não conseguia olhar para um cigarro. Alguns meses mais tarde, eu descobri que ele orou por mim naquele dia e pediu para a esposa dele, que é dirigente do círculo de oração, para Sim. orar para eu ser liberto do cigarro. É. Por sua causa, Deus me deu uma pneumonia. Aham. Mas a minha conversão mesmo foi em abril de 2020. 2020. Eu estava tendo uma noite muito ruim. As vozes estavam a todo vapor. Eu não estava tendo aquela paz que eu tinha quando eu lia. Aham. Eu estava já num desespero, sabe? São quase 12 anos de vício, ainda mais anos de depressão. E você sente que você já exauriu todos os seus recursos, né? Você já Uhum. não tem mais fôlego. E eu estava contemplando assim, qual que é o sentido de tudo isso, né? Qual que é o porquê de eu continuar? E eu lembro que eu peguei minha Bíblia e fui para a sala. Isso já era umas 4 da manhã. E eu peguei minha Bíblia e abri assim aleatoriamente. E coincidentalmente, né, abriu direto no Novo Testamento. Primeira página do Novo Testamento. Aham. Foi aí quando eu descobri que havia um Novo Testamento, né? Entendi. E eu resolvi ler. E foi meu primeiro contato com Jesus, né? No meu entendimento naquela Sim. época. E conforme eu ia virando as páginas, eu me encantava cada vez mais Com o Novo Testamento. com Jesus. Com Jesus. E eu me apaixonava por aquela figura, né? Entendi. E eu fui lendo e fui vendo que tudo que ele falava eu ficava muito admirado. E eu comecei a ver que os fariseus conspiravam contra ele e tal. E quando eu cheguei na parte da crucificação, eu comecei a chorar. E eu chorava, assim, copiosamente. Uhum. E foi como se tivesse aberto uma barragem. Eu não conseguia parar de chorar. Era talvez o pior choro da minha vida. E naquela hora vieram vários pensamentos. Eu não entendia por que crucificaram ele, como podem ter feito isso com um homem tão bom. Uhum. E naquele momento eu senti uma presença muito forte. Um arrepio dos pés à cabeça. Foi uma das melhores sensações que eu senti na minha vida. Algo sobrenatural aconteceu naquela noite, com tanto choro. Então, algo profundo e transformador aconteceu no seu coração, naquele momento, naquela madrugada. Eu nunca mais fui a mesma pessoa, né? Aos poucos, Deus ele foi tirando Uhum. coisas da minha vida que me aprisionavam. Sei. Então, algumas coisas foram mais abruptas e mais pontuais. Então, daquele momento em diante, eu já não era mais viciado. Entendi. Jesus me libertou de um vício em cocaína que durava 12 anos. 12 anos. Me libertou do meu transtorno alimentar, que durava 15 anos. Eu me automutilava também, ele me libertou disso.
Foram vários aspectos da minha vida que Jesus me libertou. Eu digo que naquele momento ele me chamou para fora do Egito. Entendi. Então, Adib, naquela noite, aquela madrugada, lendo o Novo Testamento, você se encantou com a pessoa de Jesus. Chega no momento da crucificação, então você se comove muito. Então, ali foi o divisor de águas, não é? A vida do Adib mudou completamente. E várias libertações aconteceram. E como é que foi o impacto disso na família, seus pais, irmãos e etc? Como que isso repercutiu? Você contou, não contou? Como é Não que foi? contei a princípio. Eu Você contou ou não contou? não contei. Não contou, tá. Mas não Eu contou por quê? Porque tinha algum receio ou tinha queria... muitos receios. É? Meu pai ele é uma pessoa muito visada dentro da comunidade, mas isso é algo que eu sempre fui muito intencional assim nas minhas orações. Eu falei, Deus, eu sei que eu preciso. Eu li a Bíblia muito rápido, né? Eu terminei ela em menos de 6 meses. Assim. Aham. Eu entendi o chamado, o ID, a minha responsabilidade para com a minha família, mas eu tinha esse temor. Sim. E uma coisa que eu sempre orei para Deus, eu falei, Deus, tira esse temor, tira esse temor. Eu orava todos os dias, Senhor, ajuda. Cria uma ocasião, cria uma conversa, cria uma forma. Prepara um momento. Teve um dia que eu simplesmente orei, Senhor, eu não vou conseguir isso. Se eu não fizer algo, eu não sei o que vai acontecer. E nesse dia eu fui tomar café da manhã com meu pai, ele virou para mim e falou, você é cristão? Do nada. Sério? É. E aí eu falei, pai, eu sou. E ele demorou 1 minuto, assim, para assimilar. Mas ele falou, olha, filho, eu vi você durante todos esses anos, eu estive com você na UTI, eu estive com você nas internações. E eu sei quem você era, eu te vejo hoje, eu sei que foi a mão de Deus. Uau. Se você quer chamar ele de Jesus ou de Buda, não importa, eu só quero que você me respeite. Uhum. Então, você me respeite, eu não quero você falando para os meus amigos, Eu entendo as limitações dele, eu entendo os pedidos dele, obviamente não... A minha fé não é algo que pode ser vivido em segredo. Sim. Mas Deus, ele me concede graça, ele tem ido adiante de mim, né? Então, uma das proibições do meu pai era que eu não contasse para os meus irmãos. E eu respeitei isso e fui orando por sabedoria. Acabou que meu próprio pai Contou. falou para eles. Minha irmã, recentemente, ela esteve no Brasil, a gente teve até umas discussões Sua irmã mora onde? nos Emirados. Mora nos Emirados. Então, na verdade, Adib, o processo de transformação, aquilo que Deus fez na sua vida, o seu pai, ele testemunhou, ele viu isso antes. Ele viu que algo sobrenatural, transformador, aconteceu. Você não precisou nem contar, foi o testemunho mesmo. Eu creio que Deus permitiu eu tomar rumos muito destrutivos e permitiu a minha família passar por esse desespero para que eles vissem que não foi o dinheiro dele, Uhum. não foi o Islã, não foi o espiritismo, não foi a estrutura familiar e não foram os melhores psiquiatras, né? Foi Deus. Quando exauriu todos os recursos que a gente tinha ao nosso alcance, Deus falou, agora eu entro. E foi algo muito rápido. Sim. Aquilo que 12 anos de psiquiatria foram incapazes de fazer, Jesus fez em um dia. Uau, tremendo, hein? História linda. E os seus irmãos, como que eles reagiram? Que o seu pai, ele, obviamente que o coração de pai que disse que daria tudo, o faria tudo para resgatar o filho que estava realmente perdido, não é? Ele estava vendo algo, assim, novo. E como é que foi a reação dos seus irmãos? Eu nunca tive uma conversa aberta com 2 desses meus irmãos, né? Eu sinto que gerou até um afastamento. Eu peço para Deus que ele gere oportunidades. Mas com a minha irmã eu tive uma conversa recente, assim, teve uma certa discussão. Uhum. Ela ainda acha que Allah vai abrir meus olhos, vai fazer eu cair na real. E eu falei, eu conheci a verdade, né? E essa verdade, ela não é uma teoria.
né? A verdade, ela não é uma filosofia, uma doutrina. A verdade, ela é viva. E eu sou a prova dela, né? Ela gerou em mim vida. Sim. E não existe voltar atrás. Por mais pesada que seja a cruz, por mais difícil às vezes que seja a caminhada, não tem como você olhar a verdade face a face Entendi. e você achar que ela está em qualquer outro lugar. Uhum. Né? E melhor do que ninguém, não é, Adílio? Os próprios familiares que ao longo de 12 anos viram o seu sofrimento, não é? E de repente você é transformado pelo poder do Evangelho. E você se apaixonou pela, pela pessoa de Jesus, como descrito lá no Novo Testamento, a ponto de você realmente ter a sua vida impactada e transformada por ele, não é? E, e como é que tem sido? Você tem tido facilidade em contar essa história, em compartilhar esse Jesus com amigos, com pessoas do seu relacionamento? Como é que tem sido para você? Pela bondade de Deus, tem muita facilidade, né, de evangelismo. Uhum. Desde o começo da minha conversão, eu sempre tive muito anseio de comunicar para as pessoas, né? Então, na minha faculdade, Deus me deu um grupo de amigos que, a princípio, eram extremamente aversos ao cristianismo, né? Então, eu tinha uma amiga que era Nova Era, eu estava espírita, tenho um amigo que é gay, tenho uma amiga que era extrema esquerda, e eu me recordo que Bem eclético aí, né? essa minha amiga falou: Adib, pode ter certeza de uma coisa, eu nunca seria cristã. Eu me lembro como aquilo me feriu no momento que ela disse isso, né? Mas para honra e glória do Senhor, ela começou a ir na igreja semana retrasada. É. Essa minha outra amiga, que era espírita, ela também está indo numa igreja, começou faz uns 2 meses. E de pouco em pouco, o Senhor, ele tem me dado algumas vitórias. Que bom, que bom. E como é que foi a questão? É porque realmente a sua história de vida é um testemunho vivo, tanto para os seus familiares quanto para as pessoas que estão ali no seu dia a dia. Não é? É inegável de que algo sobrenatural aconteceu, não é? E isso exerce um poder de influência muito grande sobre a vida das pessoas. Eu estava ouvindo uma história de uma mulher chamada, ela é uma somaliana que mudou para a Holanda e ela abandonou o Islã. O nome dela é Ayan Hirsi Ali e, e ela estava num debate com Richard Dawkins, que é um dos maiores ateus do mundo, né? E ela conta a história dela, que ela teve depressão por 10 anos. E um certo dia ela fez uma oração. E ela fala que a partir daquele dia a vida dela mudou. É tanto que quando ela estava debatendo com o Richard ficou impactado, né? Boquiaberto com a história. Então, Deus é realmente um Deus vivo e que faz milagres. E nós temos aqui uma testemunha viva desse amor e dessa graça. E esse evangelho que precisa ser realmente comunicado, que precisa ser anunciado, não é? Nos lugares onde se estuda, onde se trabalha e assim por diante. Que recado você daria, ou que mensagem você deixaria para os nossos ouvintes, para os jovens, ou aqueles que vão ouvir esse seu testemunho? Que mensagem que você deixaria para eles? Eu acho que de sair para o mundo lá fora, né? Sem se deixar corromper por ele. Porque durante 27 anos da minha vida, eu nunca tive o contato com um cristão, né? Para falar para mim do evangelho, para falar para mim desse Deus que eu vinha conhecer, né? Houve a necessidade do próprio Deus me convidar, me chamar. E hoje, olhando para o meu círculo de amigos, assim, tão diversificado, né? Amigos que são gays, pessoas que carecem do amor de Deus, que precisam saber que Deus também morreu por eles. Não é de falar que Deus aceita
o pecado, né? Mas é falar que existe um Deus que oferece um novo caminho, né? Porque durante todo esse meu tempo no Islã, uma coisa que me afastou de Deus foi justamente isso. Eu tinha noção do meu pecado, mas eu não tinha uma solução para ele. Entendi. Né? E quando Cristo me chamou, ele não falou vira hétero e me segue, né? Ele falou me segue que eu cuido do resto. Entendi. Então, conforme a gente vai se relacionando com Deus, ele vai mudando o nosso coração, ele vai colocando novos desejos. E a percepção que o mundo tem do evangelho é que você precisa ser super santo para que Deus te aceite. Né? Sim. Se houvesse eu entendido o verdadeiro evangelho antes, talvez tivesse me poupado alguns anos de sofrimento. Mas o amor chegou na hora certa, Ele né? sempre chega na hora certa. Você teve em determinado momento desejo de tirar a sua própria vida? Você? Sim, já tentei em algumas ocasiões. Em algumas ocasiões. O próprio transtorno alimentar quando eu comecei a perder peso, o meu desejo era sumir, né? Então eu cheguei a pesar 35 quilos. Minha vontade era emagrecer até ter uma parada cardíaca, assim, definhar. Sempre muito dramático também. Bom, você que está nos ouvindo, você pode compartilhar esse conteúdo com o máximo de pessoas que você puder, tá? Uma história linda de transformação que o Adib presenciou. Muito obrigado por compartilhar conosco a sua história, por se deixar também ser moldado e trabalhado no seu coração pelo amor do Deus que é um pai, o paizão chegou, não é? E obrigado também por honrar os seus pais, não é? Sei que hoje o seu pai continua no Islã, você é um cristão, mas ele viu o que Jesus fez na sua vida e isso ele e minha mãe, né? É que minha mãe, ela sempre teve mais abertura, ela sempre foi mais cabeça aberta, eu diria. Né? Entendi. Então, eles foram pilares para mim, assim. Eu vejo que até nisso Deus foi muito bom na minha vida, né? De me dar pais que me ampararam nas minhas escolhas. Que bom. Né? Então, minha mãe sempre me incentivou, independente de ser contrário ao que ela acreditava ou não. Entendi. Sempre teve o apoio. Porque ela também queria, na verdade, ver a sua vida transformada, não é? Um filho sofrendo como estava sofrendo, dependente de drogas e etc., obviamente que seus pais queriam vê-lo transformado e graças a Deus isso aconteceu, não é? Se você quiser dizer mais alguma coisa para os nossos ouvintes, para os seus familiares, para os seus amigos, fique à vontade. Dizer que Deus pode todas as coisas, sabe? Eu não achei nada no mundo que pudesse me dar esperança, pudesse oferecer mudança para minha vida, mas Deus ele entra na hora certa e ele faz tudo que é necessário. Por maior que seja o desânimo às vezes, né, porque ele vem, é entender que ele termina tudo que ele começa. Né? Amém. Então, assim como ele tira a gente do Egito, ele também tem a parte de tirar o Egito da gente. Sim. Às vezes é doloroso, mas eu tenho plena convicção de que lá no final, quando a gente receber a coroa, vai olhar para trás com muita alegria. Amém. Bom, muito obrigado. Obrigado, Adib, por estar conosco. Que a sua história de vida, o seu testemunho continue influenciando pessoas, não é, servindo para despertar milhares e milhares de pessoas a buscar a restauração e a cura na fonte certa, que é Jesus, aquele que está vivo, continua sentado lá à direita de Deus e intercede por nós. Muito obrigado. Deus te abençoe. Deus abençoe você, sua casa e a sua família também. Em nome de Jesus. Abraço.